Update yourself. E aí galera, aqui é a Juke e hoje a gente vai conversar um pouquinho com você sobre mais uma plaquinha da Gigabyte. Antes de começar esse vídeo, a gente queria agradecer a Hardstore por ter nos enviado essa placa. Na descrição desse vídeo vocês encontram o link dessa placa direto no site da Hardstore, o YouTube, canal no YouTube deles e também o link do nosso Facebook, Twitter e Instagram. Então agora vamos conversar um pouquinho sobre a beldade de hoje. Essa placa é uma H110 MS2V. Ela é uma placa voltada para computadores de entrada. Aqueles computadores que têm a missão de nos atender nas tarefas mais comuns do dia a dia. Em casa, no trabalho, num órgão público, na administração ou num laboratório de uma universidade. Essa é uma placa bem básica, tá? Mas ela tem um conjunto de recursos bem desenhados para a casa de preço que ela se encontra. Como vocês podem ver, ela é uma placa bem pequena. Ela é uma Micro ATX com soquete 1151. Então, isso significa que a gente pode colocar processadores Core i ou Pentium, que derivem desses mesmos processadores, na sexta e na sétima geração. O chipset aqui é um H110, que é o primeiro dentre as opções que a Intel disponibiliza para os processadores de soquete 1151. Importante observar que a gente tem 2 slots de memória, ou seja, é expansível até 32 GB de memória DDR4 e pode operar até 2133 MHz. Aqui embaixo a gente tem um slot PCI Express 2.0 X1. Isso nos abre margem para instalar uma placa de áudio um pouco mais sofisticada, talvez uma placa de rede, uma segunda placa de rede, dentre algumas outras opções. Logo abaixo a gente vai ter o nosso slot PCI Express 3.0 X16, onde a gente instala a nossa placa de vídeo. Vamos ver o que mais podemos falar. A gente vai ter 2 conectores para fãs. Um, obviamente, ele vai fazer a refrigeração do processador e o outro serve para a gente refrigerar o sistema todo da máquina. A gente tem aqui 4 portas SATA 3 de 6 GB por segundo, nos dando aí uma margem de instalação de até 4 HDs ou SSDs. Ao lado a gente vai ter o nosso conector USB 3.0 frontal. Isso é um capricho bem-vindo, ainda mais nessa placa bem básica. Além disso, a gente também vai ter um header para a instalação de uma porta serial. Normalmente, quando a gente fala de computadores que são voltados para automação comercial, se adota as placas mais baratas disponíveis. E aqui a gente tem a opção de fazer a instalação daqueles rabichos que adicionam uma porta serial. Quando a gente fala de VRM, aqui ele tem 4 fases. E observem que os capacitores na região do VRM são capacitores sólidos, dando maior robustez e longevidade à placa. E a Gigabyte constrói essa placa trazendo um conjunto de recursos que ela chama de Ultra Durable. Dentro desse conjunto de recursos que tem por objetivo melhorar a qualidade de construção da placa, a gente encontra uma proteção extra contra descargas eletrostáticas no nosso conector de rede Gigabit e também nas portas USB. Interessante também que o próprio PCB da placa, o circuito impresso dela, é feito de uma fibra de vidro que melhora a resistência da placa contra a umidade. Agora vamos falar um pouquinho sobre o Back I/O da placa, o painel traseiro. A gente tem 2 portas PS2, 2 saídas de vídeo VGA e DVI, 2 portas USB 3.0, 2 portas USB 2.0, o nosso conector de rede Gigabit e também os conectores de áudio. E falando um pouquinho do sistema de áudio, aqui a Gigabyte também teve um capricho a mais. Os capacitores utilizados aqui são capacitores construídos especificamente para equipamentos de áudio. São os Nippon Kimicon, que é um fabricante muito reconhecido. Algo que chamou bastante atenção foi a presença dessas 2 portas PS2. Como a gente ainda tem aqui no Brasil uma certa demanda, principalmente em licitações para esse tipo de porta, acredito que esse seria um dos únicos fatores que faria um fabricante tão grande quanto a Gigabyte continuar colocando esse tipo de conector nesse tipo de placa. Essa placa também traz uma solução da Intel chamada Intel Small Business Basics, que é basicamente um software que vai interagir com alguns recursos no hardware, no chipset,
e abrir margem num pequeno negócio para compartilhamento de arquivos, compartilhamento de telas, a partir do uso de uma interface simples. A partir desse software também é possível fazer o bloqueio do uso de certos dispositivos USB, principalmente quando a gente fala num ambiente de trabalho onde se lida com muitos arquivos sigilosos. É interessante fazer esse bloqueio para que esses arquivos não sejam copiados em pendrives e saiam da empresa a partir desses dispositivos USB. Então é isso, galera. Essa é uma placa voltada para a construção de uma máquina simples, mas uma vez casada com um Pentium G4560, com certeza vai se resultar numa máquina bem capaz para as tarefas do dia a dia. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima!